MS Dia Preview, informação até você. Vamos falar nesse programa de um sobrenome que tem muito a ver com política ligado ao social, a política popular, a política do povão. A minha conversa é com Magali Picarelli e com Maurício Picarelli, ele que volta à política nesse ano como pré-candidato a vereador de Campo Grande. Se fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, Danilo. Uma satisfação muito grande. E o tempo não passou para o senhor ficou melhor. A senhora não veio ainda, já vinha cobrando muito tempo a senhora vir. São os seus olhos, né? Olha, nós estamos em 2024, o senhor veio aqui em 2018, foi uma baita entrevista, a gente conversou muito. E falando muito das mudanças da televisão, né? Exatamente. De como que a televisão, o jornalismo mudou. E hoje vamos falar bastante de política, né? Essa política que, infelizmente, ela mudou para pior, né? Vocês viveram uma política, criaram uma grife de uma política popular, de olhar as pessoas, de olhar o povão mais humilde, aquele que é esquecido, né? E parece que isso hoje em dia pessoas, meio que está fora de ordem, fora de mão, não vale tanto a pena para os políticos atuais investir nisso, né? Como vocês enxergam esse cenário atual? Olha, quando você estava falando assim, eu fiquei 20 anos ali. Foram 4 anos com o André e 4 mandatos com o André, né? E depois com o Nelsinho. E um fatídico, né? Que foi o do Bernal. Que foi aquele da idas e vindas e mudanças, porque, né? Não deu para trabalhar ninguém. Nem na prefeitura e nem na Câmara. Mas foi assim, foi uma política boa, onde a gente conseguia resultados para a população. Porque eu não quero resultado para mim. Quando eu estou lá trabalhando, eu busco resultado para aqueles que eu conheci, as dificuldades que eu vi e onde eu podia contribuir, através de indicações, ofícios, leis e levar reclamações para o executivo. Foi muito bom. De lá para cá a gente vê que não está bom. E a cidade está sofrendo muito, o estado também, né? O senhor chegou, eu acho que é muito difícil alguém discordar de mim nesse sentido. O senhor chegou a ser, durante toda a carreira, alguém muito constante, né? Mas teve momentos ali nos anos 90, anos 80, que o senhor foi o político mais popular do estado. Não tinha quem batesse, quem rivalizasse, quem polarizasse, não tinha para ninguém. Era Maurício Picarelli, o cara do povo. O resto é o resto. Exatamente. Mas ali foi a prova também para a gente o quanto que a política não é só o povo, não é só a popularidade. Envolve dinheiro, envolve a questão técnica, estrutura e muitas vezes um jogo específico das campanhas. E o jogo ser específico nas campanhas, às vezes acaba a campanha, vem o mandato, vem as coisas, e as coisas não acontecem do jeito que é prometido ali nas urnas, né? E eu acho que o Estado perdeu muito e não ter valorizado mais isso, né? Porque o senhor tinha um impacto direto com a população. Ali. Exatamente. Eu, durante todo o meu mandato, foi 8 mandatos, 32 anos ali, trabalhando somente para o povo. O deputado que mais leis fez, são 250 leis, não é projeto. Projeto é mais de 500, mas 250 leis que estão à disposição da população. E o nosso grande trabalho social que a gente desenvolvia. Através de um projeto que estávamos na televisão, que é muito importante, houve uma situação assim muito gostosa, muito interessante, de que nós trabalhamos para o povo, em benefício do povo, através das emendas parlamentares. As emendas parlamentares, todas elas eram voltadas para saúde, educação e assistência social, principalmente saúde, quando nós colocava à disposição da população todas as verbas necessárias para a construção de postos de saúde, de instrumentos técnicos, ambulatoriais, de hospitais, etc. E cuidando do povo através de uma assistência social, não assistencialismo, mas assistência social mesmo. E o nosso mandato foi justamente voltado para a população. Tanto é que tivemos 8 mandatos, 32 anos. Não ganhei em 2018 por consequência da mudança teórica da política e a própria e da polarização não valorização do nosso trabalho antigamente. A gente foi discutir outras coisas. Traição, uma série de situações que envolveu em que nós não tivemos sucesso, né?
Mas faz parte do jogo. Perder ou ganhar faz parte do jogo, mas Sim, eu acho que lógico. assim, a história depois, ela pune também, né? E eu acho que, assim, como sociedade, a gente teve essa oportunidade de valorizar essa metodologia de trabalho, né, de vocês. Porque olha só como que a coisa é, né? E esse é um ano de reflexão, né? 2024 é ano da gente resolver pensar bem, né? resolver a ponta do nosso nariz, é aquilo que a gente está enxergando, o buraco da rua, o trânsito difícil, o transporte coletivo, o problema que o senhor falou de questão social aí, quantidade de moradores de rua em Campo Grande aumentando bastante, se não é as igrejas cuidar desse povo aí, é muito exatamente. complicado. Mas assim, quando a senhora esteve no mandato, né, e quando o senhor também esteve por muito tempo no mandato, Campo Grande tinha orçamentos muito menores do que hoje. Com Orçamento, certeza. o senhor falou do André, a última vez que o André foi prefeito, o orçamento da capital era de 1 bilhão. 1 bilhão e pouco. Hoje é 6,3 bilhões. Ao mesmo tempo, tem tanto tinha dinheiro. Mais resultado, hein? Tinha mais resultado. Mais resultado. Aí de lá para cá, depois você tem os mandatos subsequentes, né? Hoje tem um cofre, de certa forma, cheio, a coisa está ali. É gestão. Pois é, Isso mas não aí, isso é acontece. gestão. E a Por que também não tem essa cobrança tão grande por isso? Porque o senhor foi muito cobrado a vida inteira, a senhora também, né? Não é somente cobrança. Porque cobrança, o vereador vai lá e fala. Reclama, né? Não é só isso. O vereador tem que partir para a ação. E qual é a ação? Realmente é através de Não ficar só no requerimento, discurso. não ficar somente no discurso, mas cobrar ações imediatas para que a população possa realmente ver o resultado, o que não está acontecendo. Então tem que haver uma mudança não somente de comportamento por parte dos edis, como também de ação direta no gestor da cidade, com seus secretários para fazer o que tem que ser feito. Entendi. Dá um ritmo para a coisa, né? Exatamente. Verdade. A mídia, né? A mídia digital hoje, ela ajuda e também atrapalha. Porque existe muita festa, muita propaganda, oba-oba, mas quando você vai lá na periferia, você vai num posto de saúde, o povo está sofrendo. Porque não tem médico suficiente, não tem profissionais suficientes para atender o povo, a demanda que existe, não tem medicamentos. Então esse dinheiro está sendo gasto aonde? Diferente. Danilo, né? vou te dar 2 exemplos de falta de gestão e responsabilidade e falta de respeito com o povo. A Norte-Sul, passando o shopping Norte-Sul, até hoje, mais de 20 anos, do mesmo jeito. Não tem nenhuma solução. Dinheiro veio, verba veio para a infraestrutura, continua do mesmo jeito. E aqui na Gans Winter, que vai para Cidrolândia, que vai para a Copa Vila 2, aqueles terminais inacabados. Elefantão branco agora, né? Que está ali mais de 10, 15 anos, ninguém colocando em risco a vida das pessoas. Eu passo muito por ali. Então, ninguém resolve esse problema. Entendeu? Continua lá aquelas lajes grandes, aqueles terminal inacabado, aquela coisa. E ninguém resolve isso. Quer dizer, uma falta de vergonha e falta de respeito com a população. Isso aí é irritante. Então você tem 29 vereadores, gosto de todos eles, meus amigos, só que não agem. A ação não é efetiva de cobrança. E o Ministério Público também cega os olhos, não faz a parte dele. Por quê? Porque não é provocado. Então fica uma situação muito difícil, a cidade em vários setores abandonadas. E aumentando as favelas também. E como tem sido esse trabalho, essa até humildade de vocês estarem nas ruas, conversando com as pessoas, indo na periferia, onde infelizmente está muita gente sofrendo, né? E sofrendo por vários motivos, não é um motivo só. E aí o povo às vezes ele se confunde e pensa até que vocês estão no mandato e cobram. Exatamente, cobra a gente no supermercado. Por que não está acontecendo isso aqui? Fala, calma, eu não estou lá. Recebemos do Messenger, nas redes sociais a gente recebe direto, pessoa. Enquanto na rua, precisa resolver aquela situação. Eu falei, mas como que eu vou resolver, né? A gente não tem mandato. Sem mandato. Quer ver uma coisa do varejinho, né? A mulher vê o varejinho, né? Os detalhinhos. Eu sempre falei isso, a população cresce, nasce criança e nasce criança. Se você for ver, tem uma infinidade, milhares e milhares de crianças esperando creche.
Eu não vi esses mandatos construir creche. Não tem Sem creche, as mães... Sem IFE. O sem IFES, é creche. As mães precisam trabalhar e não tem onde deixar suas crianças. Isso é uma obrigação do poder público municipal, né? Que precisa atentar para isso. É uma das coisas que falta bastante também, né? Eu creio que não é nada tão difícil. Uma emenda que um parlamentar faz, constrói uma creche. Mas como vocês falaram, pegar um chifre do boi e fazer a coisa acontecer, né? Agora, Campo Grande tem essa mania de, às vezes, maquiar as coisas, viver ilusões, né? A gente teve aí, lá no começo dos anos 2000, ficou na moda dar número para obra, então era bacana aquilo ali. Lindo, maravilhoso. Aí construiu esse totem e tal. Obra... E aí, beleza, a popularidade do político crescia, né? Era a moda da época, mas o senhor sempre viveu numa Campo Grande de verdade, né? Eu vou dar um exemplo. Vendo uma vez o senhor na televisão, num programa, citava a questão do poder público ter desafetado uma área e queria passar porque queria passar uma avenida num determinado local e que ia tirar uma casa. Só tinha uma casa, que era uma moradora lá, idosa, com problemas e tudo mais, e não queriam nem saber, iam passar a patrola ali, passar por cima. Se não fosse o senhor, a matéria e a cobrança que o senhor teve, ela não ia ter para onde ir. E ia ficar por isso mesmo. Exatamente. Porque era uma pessoa que não tinha parentes e tudo mais. O senhor conseguiu evitar que aquilo acontecesse e acomodassem essa pessoa. Prova que, assim, toda pessoa é importante. Ela da EMA, na época, isso. E aquilo foi muito emblemático. Eu estou falando de uma matéria que vocês faziam um monte, né? Centenas e tudo mais. Mas isso mostra o quanto que, para a gente dar certo nas coisas, você não pode desistir de tarefas difíceis. Campo Grande está com um monte de morador de rua, são comunidades andando, você vê famílias hoje, favelas aumentando, mais de 150. Os sinaleiros, você vê pessoas, pai de família, mulher com criancinhas lá com a plaquinha, né? Sou venezuelano, sou isso, aquilo. Não existe uma assistência social. O CETREME cabe pouquinho ali, né? O que faz com tudo isso? Não adianta, não seria caso de CETREME, seria caso de auxílio a essas pessoas, fazer um monitoramento dessas pessoas, saber se essas pessoas querem trabalhar ou não, do que ficar na rua. Quer dizer, nós não temos uma assistência social que se interesse por essas pessoas. São seres humanos que estão ali, e principalmente crianças. Onde está o Conselho Tutelar? Que não verifica. É punir essas crianças, punir esses pais? Não. É ajudá-los a se integrar na sociedade. Então não existe uma assistente social que se interessa por isso. Coloca essa pessoa, coloca no CETREME, tá, e daí? Será que esse homem que está com a plaquinha lá, ele não pode ser... 3 dias está na rua de novo. Está na rua de novo. Aquele homem lá não pode trabalhar na construção civil, não pode trabalhar na coleta de lixo, numa lixo obra. Aí. Esses dias mesmo a Solub estava fazendo um anúncio de coletores, contratando coletores. Puxa vida, não tem como fazer e abrigar essas pessoas? Agora, uma pergunta que a gente faz. Onde estão dormindo essas pessoas? Com a mulher, com o marido e com as criancinhas, inclusive até bebê. Onde estão? Mas aí eu vou até devolver com uma resposta, o que é muito triste. Por incrível que pareça, tudo que fizeram com o centro da cidade e também com algumas regiões, algumas avenidas, está tendo muito imóvel abandonado, vazio para alugar, para vender. Tem muito e aí é ali que está morando essa rapaziada. Agora, na história do sobrenome Picarelli na política, vocês foram muito fortes na parte social, né? Inclusive até com balcão de empregos. Sim. E aí a questão do social ajudava a alavancar o balcão de empregos, era uma coisa que funcionava. Né? Às vezes a pessoa até buscava o programa para trabalhar. Mais do que a FUNSAT e a FUNTRAB. Exatamente. Campo Grande é uma cidade que tem 2 órgãos de trabalho, a FUNTRAB e a FUNSAT. Na época que a senhora foi vereadora, a FUNSAT era ali na Zaran, vivia cheia. Isso. Hoje ela trocou de endereço, você entra lá entre a terça-feira e a quinta, ou dependendo do horário na segunda, não entra uma viva lá. É cheio de funcionário público. Como se não tivesse desempregados. Isso, mas na rede social tá tudo bonito, tá tudo lindo. E a gente criou uma cultura de se orgulhar a quantidade de vagas.
Sendo que a vaga, quando ela não é preenchida, ela fica repetindo, o que é uma tristeza para o empresário. Ele fica doido com isso, porque ele vai lá, cadastra a vaga, e essa vaga não vai preenchendo, não chega mão de obra para ele. Não tem obra especializada. Pois é. Nem treinamento para essas pessoas. O que faz com tudo isso? Por que a prefeitura não faz um curso profissionalizante de pedreiro, esse é o caminho, o senhor de fala? Costureira, de pessoas que lavam roupa? É lógico a gente que injetar nisso, né? É realmente valorizar as pessoas, dando condição dela ter a vara para ela poder pescar. Porque essas pessoas estão buscando somente o peixe. E o que faz tudo a pro Proinc, né? através Não sei se a Proinc mudou da o nome. assistência social, nem peixe dá. Entendi. Não dá nada. Entendi. É uma área prejudicando a outra, então. Exatamente. Então... Proinc a gente não sabe o que virou. Bom, se falar essas coisas... Mas hoje a gente tem na prefeitura, na Folha, mais de 28 mil pessoas. Cadê as hortas? Cadê as hortas comunitárias? Cadê? Não existe mais isso. Não se preocupam. A administração pública está se preocupando com o bem-estar da população, dos seus cidadãos. Só em fazer festa. Festa é uma maravilha. Pois é. Gasta-se milhões fazendo festas, mas não se aplica milhões para resgatar essas vidas que estão perdidas aí na rua. Agora, essa maturidade que o senhor teve, porque o senhor é bom comunicador também. Obrigado. Para fazer barulho, o senhor sempre foi bom também. Eu faço também. Tipo, para poder fazer rir, para poder entreter. Hoje o senhor está dando... Vamos até daqui a pouco falar da questão de como o senhor está no YouTube. Tá. Mas o senhor sempre soube separar o parlamentar, a seriedade que é ser um parlamentar e tudo mais, e o lado do comunicador que entra na casa das pessoas. Tinha hora para tudo. Né? Mas o trabalho, a dor das pessoas... não tinha como encarar com risada, com brincadeira, era seriedade e em tudo aquilo ali. Hoje a rede social, ela meio que está pegando só o lado de entretenimento do que era a televisão, a massa, o rádio. Virou né? palhaçada, brincadeira, humorismo. Os programas hoje, mas com a política, não né? quero criticar os apresentadores novos, a meninada que está aí, muito pelo contrário. São profissionais que estão fazendo aquilo que eles acham que devem fazer e tem uma direção para que não vou dizer obriga, mas que permite que eles façam isso. Mas nem isso vende mais, né? O senhor é craque em vender merchan. Hoje em dia, essa linha nova, ela também não vende. Mas também não dá resultado, porque é muita brincadeira. Hoje, eu encontro com as pessoas, até hoje, Picarelli, mas, por exemplo, não vou falar o nome do programa, mas falei, quando você apresentava o programa era sério, era um negócio consistente. Hoje é brincadeira, palhaçada. Falei, mas o que eu posso fazer? O tempo mudou, eu passei já do meu tempo de apresentador de televisão, porque as redes hoje têm preferência para a meninada, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas nós estamos na nossa atividade. As pessoas perguntam, Picarelli, você está na televisão? Eu falei, não. MauricioPicarelli.oficial, você entra no Instagram, no TikTok, no Kawaii, você entra no Facebook, entra no YouTube, você me acha em tudo quanto é lado. Eu estou ativo nas redes sociais porque gosto de fazer, temos um podcast também, na verdade temos 2 podcasts. Temos o Tereré na Guampa e o Papo na Esquina. O Papo na Esquina é feito na rua, ao vivo, lá na Dom Aquino, todo sábado às 9 horas da manhã. E o Tereré na Guampa todas as sextas-feiras às 19 horas também. E fora os outros conteúdos que nós temos por aí. Agora, como que foi para o senhor, para a senhora também, ao longo da vida, que é um efeito colateral do trabalho de vocês, ter sido também considerado como da família para muita gente? Vocês vão nos bairros, às vezes você tem que ter uma memória de elefante. Tanta gente que ajudou, tanta gente que vocês já fizeram amizade, parceria. As pessoas vão chamar vocês pelo nome, vão acolher, vão ter foto com vocês e tudo mais. E assim, são milhares e milhares de pessoas. Interrompendo, nós estamos no mercado, eu vou empurrando o carrinho, a Magali vai. Ela é uma serelepe, ela vai andando. A pessoa vê a Magali e fica me procurando, aí me acha. Então a gente está sempre junto, graças a Deus, sempre junto. Ela não vai sozinha nos lugares, a não ser que quando vai com a minha filha, que eu não estou a fim de sair. Mas 99,9% é eu e ela. E as pessoas nos identificam e falam, Picarelli, volta para a televisão, volta para o rádio, volta para a política, nós precisamos de vocês. Então, a gente fica naquela expectativa, né? Será que eu vou me aposentar? Saúde Deus nos deu para muita coisa ainda à frente. Então vamos em frente. Agora, tubarão no aquário é sempre uma atração à parte. A gente teve em 2012 a eleição do Zeca, até hoje o recorde de votos, né? Um ex-governador entrando ali na Câmara de Vereadores. Depois de lá para cá, a gente teve fenômenos de votação
de o mais votado ser um novato que depois não foi reeleito. Aconteceu com o Salineiro. Tem essa pecha lá. Tem essa pecha. Mais difícil que entrar é voltar depois. Voltar depois. A eleição não é fácil. Existe essa expectativa popular de vocês voltarem. O senhor esse ano é pré-candidato a vereador. Sim, o governador Riedel, meu amigo, o nosso presidente do partido PSDB, Reinaldo Zambuja, me convidou. E os colegas do partido também falou: Picarelli, sai vereador. Eu não sei, sai vereador, nós precisamos de você, o partido precisa, a cidade precisa. E eu consultei alguns amigos, né? Falei: olha, vamos em frente, enquanto tiver saúde, disposição, e tem muito a fazer por Campo Grande, defender essa cidade, defender os interesses da população. Então nós somos já pré-candidatos, esperando os resultados das próximas convenções para que a gente possa ser efetivado candidato. E nessa política nova, o senhor teria como fazer diferença como fez no passado? Essa política toda difusa e bagunçada? A política ela não muda. O que é política? A arte de bem administrar. E essa é então você tem que fazer o melhor. Por exemplo, eu tenho uma visão bem crítica, análise crítica eu faço de todas as situações. Conheço a cidade de norte a sul, de leste a oeste. Poucos conhecem Conheço as necessidades da cidade. Eu fui o deputado estadual que mais emenda deu para Campo Grande em todas as áreas. São milhões de reais. Então eu conheço as necessidades da cidade, o ponto nevrálgico que precisa um vereador fazer. O que faz um vereador? Faz leis. Tudo bem. Mas não é somente as leis que o vereador faz. Essas leis têm que ser bem feitas e ela tem que ser eficaz. Mas também tem o trabalho social de um lado, de verificar aquilo que é necessário para a população e trabalhar em cima do gestor municipal, o que aquela pessoa precisa, o que a família, de um modo geral, precisa. Principalmente aquelas pessoas que estão vivendo situação de rua e também nas favelas. E também a parte de infraestrutura da cidade, que precisa o vereador ser um fiscal. Ele é um fiscal. Se ele não atua nessa fiscalização, e não é ir na tribuna, fazer um videozinho, olha aqui, não é isso. Isso é importante, tá? Mostrar para a sociedade que ele está fazendo alguma coisa. Mas é lá nos bastidores conversar. Senhor prefeito, essa situação precisa ser resolvida. Como que será resolvida? Não vai ser resolvido? Não tem verba? Onde tem verba? É federal? É estadual? Aonde tem verba? Onde tem dinheiro? Governo federal. Quais são os projetos? Porque o grande problema na prefeitura, que eu vejo hoje, é não ter uma pessoa especializada para fazer projeto. E em Brasília, acionar os federais, acionar os senadores e falar: eu preciso desse dinheiro para essa infraestrutura, para asfalto, para isso, para isso. Não vai, não tem. O senhor mora aqui, a senhora também mora aqui, viu esse Campo Grande ser uma terra de prosperidade, de sonho para muitas famílias que vieram de outros estados. Sim. Meu pai também veio do estado de São Paulo, como o senhor. Hoje tem o slogan Capital das Oportunidades, mas aí, ao mesmo tempo, quem vem de fora pisa aqui, fica meio assustado, vê uma cidade meio travada, uma cidade de servidor público. Onde que eu quero chegar? Essa cidade, a duras penas, está crescendo. Para passar de 1 milhão de habitantes, a gente sabe que toda cidade que passa de 1 milhão de habitantes tem problemas de cidade de 1 milhão de habitantes. E ao que parece, está tudo muito improvisado. Dá para corrigir a rota ainda na cidade de Campo Grande, a norte-sul, lá embaixo, onde se fez grandes prédios maravilhosos. A Gidnéder vira toda vez um cartão postal quando chove um pouco. E por que não resolve isso aí? Entendeu? Ah, mas como que vai resolver? Tem como resolver. O André resolveu uma parte quando era prefeito, e como governador também, o Juvencio resolveu muitos problemas, o Levi Dias fez muita coisa quando era prefeito, e as pessoas não conseguem sair do local. Por quê? Festeiros, está chegando o carnaval, está chegando uma série de situações. Festeiros, gostam de festa, gostam de aparecer, de tocar coisa bandeirinha. Isso não enche barriga do cidadão de Campo Grande. Tem que ter o quê? Responsabilidade na gestão pública. Entender o que é prioridade numa gestão pública. Prioridade não é festa, prioridade não é brincar. Prioridade realmente é infraestrutura, assistente social de primeira qualidade, moradia para as pessoas que não têm suas casas e saúde, que é o primeiro lugar. Então, se o gestor não tiver essas 4 vertentes, saúde,
infraestrutura, assistência social e moradia, não adianta, meu filho, pode fazer o que quiser. Entra ano, sai ano e continua a mesma O problema coisa. vai piorar, né? Piora? Com certeza, piora. O senhor ocupou recentemente um cargo super importante do Mercosul. Isso te deu uma chance de olhar outras realidades, seja de Assunção, que é aqui do lado, ou até conversar com colegas parlamentares de outros estados, e poder acompanhar por informações toda a realidade que tem em Cuiabá, né, o crescimento de Cuiabá, antenado com várias pessoas, até colegas da região sul. Campo Grande, ela comparado com os vizinhos, ela está ficando um pouco para trás e corre o risco de ficar parecido com o que é hoje Bauru, que já foi uma cidade muito pujante e hoje é uma cidade velha, sofrida, e apagada. Né? E não é mais polo de nada. Sem limite limitada lá. Sem limite limitado. Por que a gente ainda não tem essa atenção com o risco que a gente corre? Onde eu quero chegar? Por exemplo, assim, a Bandeirantes, aqui próximo da onde a gente está gravando, está com um monte de ponto de ônibus na rua que, se fizer isso aqui, ativa. Ali vai fechar todo o comércio e é capaz de a gente ter uma rua que um dia foi muito movimentada. Eu não sei quem teve a ideia, desculpa, de colocar os ônibus no meio, completamente fora de qualquer padrão internacional de viabilidade urbana. O engenheiro que fez isso, não quero criticá-lo, talvez ele teve suas razões, o prefeito que autorizou isso também não quero criticar. As verbas federais são 120 milhões de dinheiro que veio para essa coisa que nós estamos observando aí. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana não existe. Desmobilidade. Gente, isso é um perigo. Já há muitos acidentes, pessoas morreram e continua isso aí. Você passa pela Bandeirantes e fala, meu Deus do céu, de repente você vê um negócio na sua frente. Isso é absurdo, isso aí é criminoso. Como resolver isso? Vai tirar o próximo prefeito, se tiver, tira tudo isso, joga dinheiro fora, não sei. O que fazer? Tem solução? Tem. A solução eu não vou dizer, mas tem. Porque eu já conversei com vários técnicos de outros estados que eu conheci e que falei, isso é um absurdo que estão fazendo e que fizeram. Por exemplo, eu fui presidente do Parlasul durante 12 anos. Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Presidente da UPM, União Parlamentar do Mercosul, que nós começamos a UPM, do Bloco Brasileiro, que eram os estados do Sul e mais Argentina, todos do Mercosul. O Parlasul se transformou foi para a Câmara Federal. Quando eu deixei a presidência, que a gente trabalhava junto com o Congresso Nacional, junto com os outros estados, outros países, tivemos viajando no Uruguai, Argentina, para tudo quanto é lado, trazendo recursos para o Mato Grosso do Sul, muitas coisas eu trouxe do Mato Grosso do Sul, que as pessoas esquecem. Quando o André era governador, fizemos várias inaugurações. A pessoa esquece. Daí o Mercosul, ou o Parlasul, passou a ser federal e Senado. Aí saiu da esfera estadual. Mas eu fui 12 anos. Muita coisa nós trouxemos para Mato Grosso do Sul. Viabilizamos muitas coisas. E no decorrer do tempo, foi esfriando. Entre uma das coisas... Foi apagando. Entre uma das coisas... O administrador, o prefeito e tal, não se interessou em dar continuidade às coisas que nós lutamos anos e anos para trazer para Campo Grande. Como o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Murchou, que dava a todos os empresários recursos com juro mínimo para ter dinheiro para investimento, para ampliação, para uma série. Mas diz muito do que é a nossa região aqui, né? A cabeça do político e da população aqui. Tudo isso que o senhor está falando eram estruturas para aquilo que a gente vai viver em breve. Sim. Com a rota bioceânica. Sim. A rota vai chegar. Foi falado. A rota bioceânica, nós tivemos no lançamento lá no Chile, em Iquique, em 1900, sei lá o quê. O Soren, que era o prefeito lá de Iquique, que fez o lançamento, estive lá, eu era presidente do Parlasul, sentei na mesa, foi o dia que bateram o martelo e apresentaram toda a rota bioceânica. Exatamente, eu estive lá e fui um dos que voltou. O primeiro político a falar disso. Exatamente. No meu histórico no YouTube, que tem tudo, e tem os diplomas, tudo preparado. Para ter sucesso agora. Para ter sucesso. Agora é só propaganda. Não, mas agora, por exemplo, assim, fala que simplesmente vai passar, vai criar a ponte, o mundo vai mudar aqui, vai ser uma maravilha e tal, tudo mais. Só que isso sem a estrutura, inclusive do banco e tudo mais, talvez não tenha muito efeito, né? Mas vai ter, porque nós temos agora, o governo do estado, através do Guido, esteve lá em Porto Murtinho, com os senadores e com ministros, etc., agora, os novos ministros,
Isso vai ser viável dentro em breve. Vai ser viável. E eu acredito que isso vai ser um sucesso que vai ligar o Pacífico ao Atlântico, que é importante para nós, inclusive do estado do Mato Grosso do Sul. Existia um trajeto que paralisou, que eu trabalhei muito, que é uma ferrovia que passava por Maracaju. Ela vinha do Paraná, subia, passava próximo de Dourados, Maracaju, fazia um trajeto e depois ia na litorânea. Descia e ia pela orla do Paraná, etc. Descia até Santa Catarina e até Rio Grande do Sul, lá para essa rota ferroviária, para duas vertentes. Primeiro, cargas, que ia fortalecer toda a região do Mato Grosso do Sul, principalmente, passando Paraná, perto do Dourado, embora, e turismo. Um trem de turismo. Há quanto tempo que você já andou de trem? Não. Nunca andou de trem? Nunca andei de trem. A sua geração não andou de trem? Não andei de trem. É a coisa mais gostosa que tem, você pegar um trem, você pega um trem... Aqui chegava no Pantanal, né? Hã? Pegava aqui e saía no Pantanal. Também morreu também a nossa estrada que vai para Ponta Porã. No Paraná eles têm isso, né? O turismo ali da... Tem, na orla. Então essa ferrovia, eu esqueci até o nome dela, não sei se era Centro-Sul, alguma coisa nesse sentido. O trajeto dela era de carga e também de bitola para turismo. Quer dizer, o pessoal aqui, ele contornava toda a orla marítima do Paraná, Santa Catarina e até o Rio Grande do Sul. Você já pensou uma viagem dessa de trem? Agora, o senhor falou uma palavrinha mágica aí, chamada Riedel, né? Ele foi um cara que ele estava em último lugar na campanha, depois ele conseguiu vencer e foi do começo ao fim pragmático, organizado. Riedel é um fenômeno. Um fenômeno, né? Meu amigo, técnico, ele é técnico, ele não é político. Ele é CDF. Essa é a palavra. Ele é técnico, ele tem uma visão técnica. Estudioso. E Mato Grosso do Sul precisava. O Reinaldo Zemurja fez um excelente governo, deixou a cama bem preparadinha, ornamentada, até com coroa, para o Riedel. Foi uma disputa violenta, uma disputa realmente de classe, e que o Riedel, ele ganhou as eleições, muito bem, no segundo turno. Ele tem feito um trabalho que, às vezes as pessoas falam, mas ele é um trabalho técnico, de silencioso infraestrutura, também, né? Silencioso de infraestrutura, né? E tem uma equipe lá que está trabalhando politicamente também, para ter o acesso em Brasília, tal, etc, etc. É um excelente governo, já está entrando no segundo ano, né? E tem muita coisa boa a acontecer segundo o projeto que ele estabeleceu lá na campanha. Então eu tenho certeza que ele será um dos grandes governadores do Mato Grosso do Sul, depois que vencer o seu mandato, se for para o segundo mandato. O PSDB tem a maior parte das prefeituras do interior, mais de né? 50, é o partido que vocês estão. E hoje, falando em termos de governo do Estado, a senhora não está no PSDB? A senhora está em qual? MDB. MDB. Então, são dois partidos que têm, vamos dizer assim, um manual de como lidar com o Mato Grosso do Sul, desenvolvimento. O governo André aprovou isso e depois a sequência do Reinaldo também. Existe a divergência política, a rivalidade toda, mas os dois partidos eles têm um manual de como lidar com as coisas. Não tem divergência nada, eles são amigos, são pessoas que se conversam, porque política não existe adversário, não existe tipo de adversário. Aparentemente assim, né, o pessoal desenha. É lógico que cada um luta pelo seu partido, etc, né? Mas a política é dinâmica, ela é dinâmica. Hoje você tem como um partido adversário, o outro, vamos fazer uma federação, vamos ficar juntos, vamos isso. Porque o que tem que pensar os partidos e os dirigentes partidários? O melhor para o Estado, o melhor para o município. É isso. Não existe segredo. Sim. Tem lugar que o PT está junto com o PSDB, tem lugar que o PSDB está junto com o MDB e partido com o outro. É assim mesmo. Agora, alianças é importante e produtiva. O grande forte dos gabinetes de vocês, a vida toda, primeiro foi seguir a mesma linha de trabalho. Sim. A mesma linha de trabalho. Tanto no da senhora quanto do deputado Maurício, era a mesma linha de trabalho. E outra coisa era de não ficar redescobrindo problemas, que é o que está na moda hoje em dia. Então, todo político novo, ou às vezes quando entra no meio do mandato também, ele vai e começa a catalogar tudo de novo e fazer todo aquele levantamento de coisas que já estão levantadas e organizadas. O Mandela foi recentemente aí um exemplo disso, né?
pela enésima vez a prefeitura está fazendo levantamentos de favela, não sei o quê, sendo que isso já existe, levantamento, tem até entidade especializada nisso. Vocês têm, como posso falar assim, um mapa da área mais dramática de Campo Grande, Sim. Praticamente assim, todo desenhado por andanças, conversas, um intercâmbio direto com as pessoas. Né? E eu conversando até com quem já veio aqui e também nos bairros, as pessoas ficam até constrangidas de muitas vezes aparecer o poder público e fazer perguntas para eles, assim, como se estivesse assim, aparecendo naquela região agora, às vezes até bairros antigos e tudo mais, né? Mas é uma metodologia da política nova. Falta um pouquinho assim de até vergonha na cara para a política e para o poder público de chegar lá e falar assim, olha, eu volto semana que vem com uma resolução, com uma resposta. Exatamente. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiz uma lei, está em vigor, essa lei chama Índice Estadual de Responsabilidade Social, é do governo do estado. Afeta a Secretaria de, acho que Meio Ambiente, alguma coisa nesse sentido, que tem uma grande responsabilidade de se fazer anualmente um levantamento, uma radiografia de todas as cidades do Mato Grosso do Sul na área social. Mas também o índice não é somente abrange a área social, mas de infraestrutura. Então seriam técnicos da secretaria que faria um levantamento junto com os secretários de cada cidade sobre a real situação da cidade. Veja só a importância disso aí, somente o Mato Grosso, quando era secretário do Meio Ambiente, lá atrás, que entrou e fez o primeiro ano dessa radiografia, e o governador na época, eu não lembro se era o Zeca, quem era, já teve um diagnóstico do que precisa cada cidade do município. Porque se você não tem aí isso... fica certeiro, né? Se você não tem isso, se o estado não tiver esse controle, e essa lei não está sendo aplicada, não sei por que até hoje, Reinaldo não aplicou, o Ridley até agora não. Parece que sim, viu? O Ridley está com um um núcleo de inteligência lá com os matemáticos e tudo então, mais. Que essa lei é tão eficaz que ela é necessário que se faça uma radiografia, porque o governo vai saber o que precisa bonito. Ele vai saber o que precisa Ponta Porã, o que vai precisar na Viraí, o que vai precisar na Andradina. Ele sabe a radiografia e destinar os recursos necessários, porque ele não vai jogar dinheiro fora. Em dezembro veio aqui o Leandro Sauer, que é um matemático superintendente lá do Ridley, nessa superintendência de gestão de inteligência tal, que estão fazendo. Parece que o governo do estado vai utilizar essa lei que o senhor falou para servir de baliza para distribuição de verbas para os municípios. Exatamente. Porque senão não adianta você mandar o dinheiro e aí às vezes o cara da prefeitura nem ele sabe o mapa que ele tem, que ele deveria estar usando, o que ele vai fazer com o dinheiro. Aí o dinheiro qualquer coisa. Vira outra coisa. O dinheiro do governo do estado, presta atenção, através dessa lei, tem que ser carimbado. Para que é esse dinheiro? É saúde. Então, qual o projeto que a prefeitura vai fazer em relação à saúde para o município para mandar para o governo, para que o governador determine a verba para qual é a grande necessidade da prefeitura, na infraestrutura, na área social, etc. Tem que ter essa radiografia, caso contrário. Agora, até falar para vocês, né, o senhor que está no MDB, o André deve vir semana que vem. Está feito o convite. Né, parece que dessa vez vai vir uma 10ª tentativa de eu tentar trazer o André aqui, mas parece que vem. Onde eu quero chegar? Num longo período que o senhor ajudou Campo Grande, em mandatos, e num longo período que a senhora esteve vereadora, Campo Grande ela tinha uma autonomia maior. Ela não dependia tanto do governo do estado. De uns tempos para cá, se não é o governo do estado ajudar, a cidade padece, perece. É uma Uns coisa anos para cá, quem tá segurando as contas. Segurando é o governo do estado, já de alguns anos para cá. Assumindo obra, pagando folha. Mas Campo Grande arrecada muito. É má gestão. O Reinaldo investiu muito em Campo Grande, governador Reinaldo Azambuja. Muitas obras que a gente via, pensava que era a prefeitura, negativo. Obras do governo do estado investiu bastante. Os recapeamentos. De lá para cá, a prefeitura morreu, entre aspas, em termos de gestão, autonomia. Usar o recurso que ela tem para isso. Eu acho que uma das coisas, porque a gente está fora, mas não está tão fora, né? Está prestando atenção. Está acompanhando. A prefeitura tem uma folha super, hiper inchada.
né? Existe Pesada, um né? índice que pode, de nomeados, está além desse índice. Aí começa a briga dos enfermeiros, começa a briga dos professores, dos agentes que querem seus aumentos, né? Aquilo que é de lei, não consegue, porque já está demais inchado. Tem que esvaziar a folha para, primeiro, você agradar, não agradar, mas fazer o que é de lei para esses profissionais. E administrar bem a verba, porque Campo Grande é uma cidade rica, ela se mantém, é capital. Agora, assim, o apoiador, o eleitor, o fã do Maurício Pucarelli, ele anda de ônibus. Ele mora, muitas vezes, na periferia. Ele tem dificuldade para ter emprego, para fazer uma faculdade. Falando isso, o menino ou menina, dependendo da idade, o que for. Ele vive numa Campo Grande não muito amistosa, né? Uma Campo Grande difícil de lidar com tudo isso. Não é mostrada nas redes sociais. Isso, e muitas vezes ele é invisível, Uhum. né? O senhor sempre deu visibilidade a essas pessoas, inclusive até levando ações culturais para os bairros. Sim, Né? verdade. Que era praticamente assim, um evento marcante. Projeto do Amor, a gente chamava. Levava assim, mudava a cara da região e tudo Sim. mais, né? E a gente tem visto uma periferia triste, Abatida. né? Abatida, né? Isso daí, o senhor acha que, estando mais próximo do poder público, também daria para levar essa experiência, esse projeto, mostrando que isso não é tão caro de se fazer? Lógico, você com mandato, tendo outra acesso, história, né? É outra história. Você tem como exigir, através do seu mandato popular, porque o povo te elegeu, então você tem um mandato popular, do administrador público, ações que vai beneficiar o povo. Então é conversa, é diálogo, não é briga, não adianta ficar xingando da tribuna. Não, isso não resolve absolutamente nada, é só cenário, é só cena, é só espetáculo. É conversar com o gestor público, olha a situação, faz um levantamento, porque o vereador ele tem condição de chegar num bairro, fazer um levantamento, fazer uma radiografia do bairro, das necessidades do bairro, ouvindo a população. Tendo o seu técnico, seus auxiliares no gabinete, faz aqui. E leva um projeto para o prefeito. Leva um projeto. Fala, olha, o bairro Jardim Aero-Rancho está precisando disso aqui. O Aero-Rancho é uma ilha, tem um setor do Aero-Rancho que é uma ilha cercado de asfalto para tudo quanto é lado. Mas o miolo ali continua há 30 anos do mesmo jeito. Eu falei até uma vez, falava isso na televisão, parece que tem uma cabeça de burro enterrada ali, que nenhum prefeito resolve a situação ali. Por quê? É a grande pergunta, mas por quê? O que tem aquele setor que continua abandonado? No Noroeste é a mesma coisa. Ano e ano o povo fica naquela buraqueira. Não se passa asfalto, não tem infraestrutura, não tem rede de esgoto, não tem absolutamente nada. E povo que mora ali muitos anos, 30 anos. Lá no Aero-Rancho, visitei, tempos atrás, uma pessoa que me chamou e falou, Picaré, dá uma chegadinha aqui. Falou, mas não tem nada. Mas vem aqui ver a nossa situação. É uma rua que não é rua, e onde as pessoas falam assim, todos, tinha mais de 50 casinhas ali, falando, aqui era uma rua, ficou um triazinho. O pessoal começou a construir ali, invadiram o terreno, ninguém sabe de quem é, quase perto de um moinhão. A prefeitura foi lá para tentar verificar se as pessoas precisam de casa, se tem como regularizar a situação dele, nada, não estão nem aí com isso, então é uma tristeza realmente. E a pessoa fala, se eu sair daqui eu vou para onde? Não tem para onde ir. E as casas não são casas, né? São verdadeiros barracos que dá pena, a gente sente no coração a tristeza daquelas pessoas e a gente sofre com eles. Agora, tem um ditado romano, fala, um gigante é um gigante. Né? Não precisa nem muita não, é só alegoria. Se você olhar, você vê que ele é um gigante. Isso, perfeito. O senhor tem uma história de cinema, uma história que vale um livro na vida do senhor. A senhora também construiu uma trajetória da mulher na política com muita notoriedade, com muita responsabilidade, critério no que fez. Quer dizer, é aquela biografia idônea, correta e tudo mais. Por conta disso, o voto de vocês, eu posso falar como analista político, sempre foram votos caros, né? Porque é o voto de quem se envolve com o problema, é o voto de quem vai lá até o fim naquela missão, não desiste no meio do caminho, é o voto de quem abraça quem não é abraçado, a comunidade.
não é aquela narrativa simplista do oba-oba, sei lá, entrar numa promessa fácil e depois não voltar mais, que é o que boa parte faz hoje em dia. O senhor tem muita chance de ser o mais bem votado, caso venha concorrer nas eleições desse ano, inclusive até batendo o recorde do Zeca. Porque pelo tamanho do nome, da grife e tudo mais, né? E ainda mais com o PSDB, que é um partido muito forte, muito bom em campanhas, sabe disputar bem as eleições. Onde que eu quero chegar? O tamanho do Maurício Picarelli, do sobrenome Picarelli, na narrativa de uma eleição com 700 nomes à disposição, com rede social, com um eleitor um pouco desatento, que muitas vezes com uma abstenção enorme. Imagina se a abstenção, se todo mundo votasse, como que mudaria o resultado eleitoral? Como se posicionar diante de tudo isso? Porque a história do senhor não é uma história que se conta em 5 minutos. Não. Eu tenho até dificuldade, porque assim, no outro podcast a gente falou muito da tua história, e agora a gente está falando bastante de cenário, de política. É um desafio. O senhor talvez nem fazia ideia de como chegaria tão longe, né? Não faria ideia. É Deus, né? Deus na vida da gente, trabalho, né? Trabalho é muito importante, não é somente... O senhor fala, comunicação na TV, não sei o quê. Não é somente isso, é o trabalho que eu tenho, uma história política de 8 anos de mandato, sendo deputado que mais dificilmente alguém vai me alcançar em termos de leis importantes para o Estado. Mas eu encontro as pessoas e eu falo assim, Picarelli, seus eleitores estão morrendo tudo, que você já está a uma certa idade. Falei, sim, tem muitos ainda que estão vivos, mas tem a filha, tem o filho, porque a gente encontra, esse é o feedback, a gente encontra no supermercado, minha mãe te amava, minha avó te adorava, minha mãe ainda está viva, sempre fala de você. Quer dizer, tem uma geração ainda aí que me conhece desde criança, veja bem, me acompanha, te acompanha desde criancinha, desde menininho. Então tem uma geração aí de pessoas num patamar de 40, 45 anos, 50 anos, que me conhece. Então a pessoa fala, as pessoas idosas assim, mas tem muitas pessoas que conhecem a minha história, são 40 anos de trabalho aqui no Estado. Na verdade, vamos fazer 42 anos de trabalho. Ninguém engana por 40 anos. 40 anos é muito tempo. Só de é que eu tenho de vida. Só no parlamento são 32 anos. Magali, 20 anos de trabalho. Entendeu? É lógico que a gente tem oposicionistas, críticos, pessoas que ou gostam do Picarelli ou não gostam do Picarelli. Não tem meio termo não, viu? Ou as pessoas me amam ou me odeiam. Não sei porquê, mas acontece. Porque nas redes sociais sempre tem aquele lá, vai voltar novamente para a política, chega de Picarelli, chega disso. Bom, chega por quê? Estou vivo ainda e tem muito a fazer. E tenho certeza, eu na Câmara, se Deus assim permitir, como pré-candidato hoje, falo, se eu conseguir muita coisa, eu vou fazer ainda por essa cidade que nos acolheu de uma maneira tão especial. Tem gás, né? Agora, se vocês tiverem uma bandeira, eu até quero puxar com a senhora essa resposta e depois também ter a opinião do Maurício. Uma bandeira que hoje é modinha, né? Muita gente fala, é bonito de se dizer, ainda mais com o que foi a polarização dos últimos anos, virou um bordão, né? Que é a história da política para a família. Isso sempre foi o norte de vocês, e a política para a família é de cuidar da família, do olhar pela família, de às vezes até aconselhamentos e tudo mais. Por que isso hoje em dia está tão no discurso e não está na prática? Pois é. A gente vê muito isso, você falou de polarização, e essa polarização, eu gostaria muito que tivesse mudado a polarização federal que nós tivemos aí, ainda existe, né? Ainda tem gente batendo nessa mesma discussão até hoje, né? Sim. E eu gostaria que as pessoas prestassem atenção a exemplo dessa polarização, que se nós formos trabalhar a política só no dinheiro, você nunca vai ter bons parlamentares, como já teve antigamente. Você não vai ter. Porque as pessoas ficam sem compromisso. Aquele que ganha só no dinheiro, ele não tem compromisso com a população. Não tem compromisso. Em relação à família, Danilo... E muitas vezes não volta, né? Ganha, fica um mandato lá e depois não volta, não deixa legado. Não vai, você vai procurar ações, não tem. Em relação à família, por que nós sempre batemos nessa tecla família?
Porque a família é a célula máter da sociedade mesmo, né? Isso não é um jargão, isso é verdade. E se você ajuda, faz uma lei, por exemplo, que ajuda o deficiente, ou você ajuda o pai de família, ou você ajuda a mulher, você está ajudando a família. Tudo que faz, a gente tem que pensar na família, no bem-estar da família, para que ela não se desestruture por falta de condições. E assim você resolve a vida de bairros, de regiões e tudo mais. Como a senhora está falando, é como se fosse um tijolinho, é a base de tudo, né? Sim, então esse é o nosso pensamento sempre de fazer. Por exemplo, faz uma lei, ele fez aquela lei parto solidário. Um exemplo aqui. O parto solidário, eu acho uma das leis assim mais bonitas para a mulher. Porque a mulher ia ter neném, ela tinha que deixar, ela entrava, quando vai pelo SUS, ela entrava, lá tirava toda a roupa, punha aquele avental, aquele camisolão, e tudo vinha dobradinho, entregava para quem tinha acompanhado lá na recepção, não podia entrar. Ela ficava sozinha lá até esse bebê nascer, até ela sair, até ter alta. É muito sofrimento para a mulher isso. E a família fica preocupada lá fora. Essa lei parto solidário, não só entra o acompanhante, o marido, a mãe, aquela pessoa que escolheu, não só entra ali, como fica junto o tempo todo, assiste o parto sem pagar nada, assiste o parto, filma o parto se quiser, fica junto, depois a mulher vai para o quarto, fica junto com ela, neném chegou para amamentar, neném vai ficar ali junto, tá junto para auxiliar. Uma mulher que foi operada, por exemplo, cesárea, tem que levantar, tirar a criancinha do bercinho, é muito difícil. Então, essa lei é uma lei linda. Ajuda a família ou não ajuda? Agora é uma lei federal, né? Parto humanizado, que é uma lei federal. Mas não era, né? Não era, não. Saiu na frente. Saímos na frente com muitas leis. Como exemplo para ver como... Inclusive, acompanhamento de pais junto a crianças no hospital, na pediatria. Também uma lei nossa, né? Que hoje é lei federal e tudo bem. Mas a gente começou primeiro com isso. E esse assunto que tiram sarro com o senhor, brinca, o senhor leva na boa também, da questão dos idosos. Né, falar que o eleitorado do senhor é de idoso, mas o senhor foi um cara que sempre, e a senhora também, todo mandato, sempre olharam muito para os idosos. Sim, inclusive a política estadual do idoso e a política municipal do idoso é de nossa autoria. Saiu na primeiro frente. No estado, Campo Grande no saiu país. na frente. Ele é rimo de família, muitas vezes está cuidando de filho, cuidando do neto, né? É aquele idoso que acaba sendo, em vez de avô ou avó, acaba sendo mãe e pai, né, das coisas. Existe muito. A gente se trabalhou nessa área e... Ele é um pouco esquecido em Campo Grande, né? Também falta uma política mais consistente. Agora estão criando um condomínio ali perto do Horto, né? Não sei como vai ser aquilo ali, se vai ser com escada para o idoso ter que subir. Meu filho, eu não duvido de nada. A pessoa sonha. Não pode ser condomínio, não pode ser prédio de andares. Ele já era. E está passando ali, está vendo. Eu estou vendo, né? Então, mas é difícil. O elevador. A não ser que coloque o elevador, né? Mas 3 andares eu acho que não pode elevador, não tem condição de ter. Idoso não sobe escada, não tem como. Então, alguma coisa eles vão ter que fazer. Pois é, né? E dá a impressão que parece que mudou um pouco o projeto também, né? Ele estava de um jeito aí... Eu não sei, a pessoa... Olha, Danilo, sem planejamento e ouvir as pessoas, não vai fazer, não pode fazer. Não faz direito. Quem são os interessados? Vão ouvir os interessados? Tá. Olha, eu pretendo fazer isso. Olha, tem que ser assim. Eu já vi, claro, tudo para idoso tem que ser na horizontal, não na vertical. Não tem como. Não tem como. Ah, mas vai ter elevador. Bom, aí é outro problema. Vai ter escada rolante. Aí tá tudo bem. Aí sem problema. Ué. Mas ele é reto, assim, até a escada rolante vai ficar um pouco esquisita, né? Agora, vocês são povo, nunca tiveram vergonha disso, sempre gostaram de gente. Povão mesmo. É povão e tudo mais. É. E essa Campo Grande, por conta de quem está há um bom tempo à frente do poder e deixou isso acontecer, e também pela sociedade, ela está se elitizando demais e apagando certas situações que envolvem a sua história. O que eu quero dizer? O centro repaginaram, mas está morto. Né? Você tem espaços que não... Dá dó. Fechados. Você tem o Horto Florestal, que um dia já foi muito visitado, tudo, mas está acabado ali. Só não é mais acabado porque agora botaram uma secretaria ali dentro, então tem movimentação e tudo mais. E fora isso, o Campo Grandense ele fica fadado a ir para shopping,
aí gasta um horror com estacionamento, quem está no bairro Olha, até vive... Outro absurdo que é isso aí, estacionamento em shopping aqui é um assalto ao cidadão que vai lá... Primeira briga que comprou foi o senhor lembra? Sim, sim. Da questão do... O Magali fez uma lei, tentou uma lei, mas foi derrubada essa lei, nós brigamos muito para que isso não fosse, que aquele que fizesse compra no shopping, igual tem lá o Carrefour, num determinado valor, não paga. Não, tem um carimbo lá que não paga o shopping. Parece que é 50 reais. Lojas que parece que acima de 50 reais a pessoa 70, carimba, né? 70 reais agora. Então todas as lojas deveriam fazer isso, o shopping deveria fazer. Escuta, é uma ladroeira. Isso aí é afronta ao cidadão e ao consumidor. Ontem eu estive no shopping, passou um tiquinho de 1 hora, eu paguei 15 reais. Pois é, e 15 reais é coisa pra caramba. Ô, meu filho, você compra aí uma coxinha e um pastel. Ó. Pastel lá no mercado. Uma cidade onde a cesta básica também é bem cara, né? A pessoa ficar desempregada aqui ou ganhar pouco, tá difícil, né? Olha, não é fácil. Como eu fui o rei de dar cestas básicas, a pessoa vê o picareta e já viu um cestão andando, né? Eu sei quanto custa para comprar uma cesta básica e sei o quanto é importante para sustentar né? um mês uma família. Para mim era gratificante quando a pessoa ia lá e pegava aquele cestão. E eu ficava muito feliz. E dava centenas por mês, cestão. As pessoas que participavam comigo nos programas. Agora, se tornando vereador, em 2025, caso aconteça, as sessões da Câmara, hoje em dia, elas são televisionadas. Então o pessoal vai ver o Picarelli ali na televisão. Tal. Mas eu não vou dizer ser tribuneiro. Isso que eu ia perguntar. Ir direto para a tribuna, a não ser quando houver necessidade de esclarecimento ou de cobrança de alguma coisa, porque a cobrança tem que se fazer realmente da tribuna da Câmara. Não é espetáculo, é cobrança. É mostrar os pontos nevrálgicos da cidade e dizer o que vai fazer para transmitir à população aquilo que você pretende fazer. Não é ficar... Não. É oposição à prefeitura? É situação? Não importa. O que importa é o povo, é a cidade, são os bairros. Então... tem um projeto aqui que eu quero dar conhecimento à população. Esse projeto é para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Tenho essa indicação hoje que eu estou fazendo à prefeitura para resolver esta questão. E não é simplesmente fazer a indicação, fazer um requerimento. É ir atrás e resolver a situação. Senhor prefeito ou prefeita, aqui está a minha reivindicação, já está protocolado. O senhor tem como já me indicar o secretário para me atender? É o secretário, então eu vou lá. Entendeu? Nós chegamos no secretário, eu fiz isso muito. O secretário de Estado, Magali, foi direto, a gente fazia e resolvia o problema. Resolvia, não existe. Magali ia lá briguenta, falar com o prefeito. Tem que ser, né? O vereador tem que ser, né? Vai lá e conseguir. Quantas coisas nós resolvemos? Zé Pereira... está asfaltado, e aquela região de cidade, como chama? Panamá, por indicação da Magali. Você pode perguntar para o prefeito André, ele fala isso. Estava asfaltado porque a Magali foi brigar lá. Chegava lá com requerimento e tal, e brigava e asfaltou o Panamá inteirinho, o Zé Pereira inteirinho. Começou pelo Panamá. Começou pelo Panamá. Então é trabalho isso aí do vereador. Não é somente fazer as leis, mas fazer indicações, cobrar. E representar o povo, é representação. Agora, uma coisa que vocês falaram logo no começo, do que foi a história recente de Campo Grande, esses solavancos lá entre 2013, 2016 e tudo mais, e parece que a gente, nesse ano, fecha um ciclo. Né? Se a gente for olhar entre 2014 e 2024, você tem um raio-x bem complicado de Campo Grande, de uma coisa que parece descontinuada, que não aconteceu, até esse mandato recente. O prefeito ele abandona para concorrer ao governo do estado e passa. Quem substituiu teve um primeiro ano super difícil, aí depois tá tentando aí a duras penas alavancar, né? Tal. Que legado o próximo prefeito ou prefeita de Campo Grande recebe para 2025 e inclusive a próxima Câmara também recebe desse período todo anterior, que vai deixar muito presente, viu? Tem muita conta que ela vai estar engatilhada para começar a estourar no que vem, né? Exatamente. Danilo, é reconstrução.
Uma casa desarrumada, né? Vai receber. É arrumar a casa, é limpar a casa, é colocar a vassoura e limpar o que está atrapalhando, porque tem muito entulho na prefeitura. Então tem que chegar uma caçamba lá, ou várias, né? E o próximo prefeito ele tem que pegar os entulhos logo no primeiro mês, já Tem limpar. que ser rápido, né? Limpar, é zerar tudo. É fazer uma análise do orçamento que tem para o próximo ano, elencar prioridades através do orçamento, com uma equipe altamente competente. Pode ser equipe política? Pode, desde que ele seja político e técnico. Ou então extremamente técnico. Porque o técnico, ele não olha a política, ele olha resultado. O político já olha, político técnico, ele olha resultado, mas ele olha mais oba-oba para ele. Visibilidade para ele. Isso precisa acabar. Porque tem pessoas que entram numa secretaria de prefeitura, etc. O cara quer fazer política e não dá continuidade àquilo que é necessário. Então, olha, eu estou aqui, mas eu vou ficar pouquinho, porque eu posso depois voltar para a Câmara, eu posso Mas voltar tem para acontecido, você troca demais, né? Daí chega não, eu tenho que sair de uma secretaria para disputar a eleição de novo. Então, por que ele está lá? Então, deixar de ser prefeito, ou prefeito, sei lá quem, colocar técnicos, colocar pessoas que possam resolver situações e não fazer política. Deixa o prefeito fazer política. Deixa ele ser o oba-oba, fazer o que tem que fazer e deixa os técnicos trabalhar nas secretarias, infraestrutura, saúde, tudo, para dar resultado à população. Caso contrário, ele cai no esquecimento, vai ser criticado, vai ser, péssimo prefeito, que coisa ruim eu fiz. Entendeu? Isso é ruim. Então, a partir de agora, nesse ano, que é um ano eleitoral, e o ano, quem ganhar, vai ter que ter responsabilidade naquilo que foi eleito. Ou vereador, ou prefeito com seus secretários. Caso contrário, nós vamos ficar patinando, porque estamos patinando já há muito tempo. Pelo que o senhor fala, pelo que a senhora também acredita que seja a favor, é uma política mais séria, mais sóbria. Tem que ser. Mais Chega sensata. Chega de brincadeira. Pé no chão, né? Pé no chão. Chega de brincadeira, entendeu? A cidade está crescendo, daqui a pouco tem 1 milhão de habitantes. Veja, a cidade é uma das piores no mundo em termos de infraestrutura do Brasil. Se você vê as estatísticas, tem umas empresas aí que fazem estatística, nós estamos lá atrás, é pior, pior disso, é pior naquilo, é pior. Isso é ruim. Uma cidade como Campo Grande, linda, maravilhosa, bela. Eu estava falando para a Magali como é linda essa cidade. Mas quando você vai pela periferia, que tristeza te dá. Um secretário de infraestrutura que não vai na periferia. Secretário de saúde que não vai na prefeitura foi, mas era um negócio que chovia de funcionário público no final de semana que eles iam. Aí aquela coisa toda, faziam um auê lá durante algumas horas. Não precisa ser funcionário público para fazer esse auê e mostrar na rede social. Sim. Tem que ir para conhecer. E essa região tem uma área de Campo Grande, aquela parte ali do Antônio, todos aqueles complexos de bairros. Ali parece que a coisa não avança. Tem como dar uma solução, uma prioridade para aquela área? Tem. Danilo. A Nova Campo Grande. Nova Campo Grande, região. Danilo, por exemplo, vou dar um exemplo. Moreninhas é uma cidade com toda a infraestrutura lá. Lá tinha uma maternidade. Se você for lá hoje, você vai ter dó. Virou nada. Tava sujeira. Uma maternidade que foi construída, inclusive, no tempo que o André era prefeito. E tinha muita gente que tinha orgulho, né? Nasci na Moreninha, na maternidade. E eu coloquei várias emendas lá, Magali também para lá. Inclusive, eu nasci lá tem que ter um hospital. Maternidade, seja o que for. Não tem. Acabaram. Puseram um posto de saúde que tem lá as suas dificuldades também. Centro de saúde que não funciona como deveria funcionar. A pessoa tem que sair de lá, andar mais de 20 quilômetros para vir no centro da cidade. Hospital ou no regional. Precisa. Então, a gente vê tantas coisas que tinham e não tem. Lá tinha uma biblioteca pública. Eu fui na inauguração da biblioteca pública. Quem fez foi o Zeca, do governo do estado. Mas ninguém lê mais livro. Tá, mas tem gente que lê. Por que não tem? Por que não se faz lá um centro cultural? Fica só aqui, ó. Por que não se faz uma biblioteca e outras coisas para o lazer das pessoas, para a cultura das pessoas, para cursos profissionalizantes para as pessoas?
para dar àquelas pessoas que às vezes precisam ter e não tem, fica o dia inteiro em casa, não tem ocupação para fazer, porque não dá, é muito longe para vir, às vezes não tem carro, mas tem um centro cultural lá, vai aprender uma profissão, costura, bordado, alguma coisa nesse sentido. O pessoal tem cabeça desse tamanho, o miolo dessas pessoas é desse tamanho. Progresso é isso, é dar às pessoas oportunidades de crescer. Então, quando você tem um dispositivo público que foi um gasto ali, um dinheiro do povo, fortuna, e aquele troço não vai para frente, ou é paralisado, não funciona, o dinheiro foi pro ralo, né? Sim, lógico. A gente está gastando, de certa forma, pelo que a gente está analisando aqui, um pouco mal o dinheiro público. Lógico, né? Isso merece processo, rapaz. Que é um papel do parlamentar fica exatamente, né? É processo. Falei, escuta, por que esse prédio está abandonado e não acontece nada, absolutamente nada? Quem é responsável? É o gestor. Qual é a providência que vai ter nesse prédio aí que está deteriorando aí, que serve para a comunidade? Você não faz nada, não vai fazer? Não vai fazer, Ministério Público? Processa. O processo não é só para a população, é para aquele gestor também que não cumpre com suas obrigações, é malversação do dinheiro público. Tem que ser assim, porque senão a população sendo prejudicada a cada dia, Danilo. A gente está vendo isso dia após dia, a gente dá vontade de chorar. E dá vontade de fazer alguma coisa, mas fazer o quê? Não tem como você fazer. Então nós vamos ter que lutar para que isso realmente mude. O ano de 2025 seja realmente um ano de prosperidade, saúde, edificação, valorização da família, valorização das pessoas e reconhecimento de que o gestor público vai fazer realmente e tem que fazer o melhor para a população. Agora, uma coisa que vocês também sempre foram muito fortes foi a questão de ajudar quem faz. Né? Os projetos sociais, estar ali junto, potencializar essas iniciativas, né? Está faltando um pouquinho isso também? Associações, que muitas vezes a solução é feita até pela própria comunidade, né? Sim. Eu vou fazer uma pergunta para você. Existe associação de bairro hoje em Campo Grande? Verdade, o centro comunitário, né, bem explorado. Tem mais. Por quê? Antigamente, o mas presidente... Tem a secretaria tem um líder comunitário, uma associação comunitária... O líder é ele dentro da casa dele lá e se fala que é líder, tem uma liderança na... Mas a associação de moradores, forte, estruturada, com presidente bem eleito, com... Você ajudou até a criar várias, então. Exatamente. Com uma secretaria cuidando disso, para que o presidente do bairro não fique recebendo dinheiro e cuidando da vida dele, comprando carro, comprando terreno e usurpando daquilo que é da comunidade. Uma infraestrutura, uma organização estrutural de bairros. Ah, mas esse bairro vai tomar, o presidente vai ser igual o vereador, então já tem vereador para isso. Não, a associação, e nós fizemos muito isso, a associação direto com o vereador da sua região ou com outros vereadores, trabalhando em prol da sociedade. O presidente do bairro não precisa ganhar absolutamente nada, ele deve ter o emprego dele. A ajuda de curso que possa a prefeitura oferecer é para infraestrutura, cursos e tudo aquilo que a comunidade precisa. Associação comunitária, ou seja, o prédio, etc., para quê? Para fazer cursos, para colocar atendimento humanitário, para fazer festinha de aniversário, de casamento, batizado, até velório. Uma infraestrutura que tem que se fazer. Para quê? Para que a população possa se abrigar aonde é necessário com o apoio do gestor público. Ou seja, o dinheiro tem a finalidade dele. Obrigado mais uma vez. Obrigado, muito Daniel. Bom ter recebido o senhor aqui. Agradeço a você. Obrigado. É um prazer ter a senhora aqui. Satisfação muito grande. Excelente. Parabéns por toda a história linda, que eu acho que talvez vai ter mais um capítulo aí nesse ano. Com certeza. Vamos para frente. Está tudo construindo. Deus assim quer. E a cidade precisa, viu? Infelizmente, depois que vocês saíram, ficou essa lacuna da política popular bastante abandonada, né? Dando espaço a outros tipos de política que não são tão efetivos. Né? Exatamente. E acompanhe nosso trabalho no www.msndia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MSN Dia. Até a próxima.